Eu sempre gostei da área da saúde. Inicialmente queria fazer medicina, fiz 2 anos de cursinho, não consegui e falei, por que não tentar a enfermagem? Fui pesquisando, vi que tinha um campo de atuação bem amplo e aí comecei a fazer enfermagem. Eu sempre gostei muito de estudar, então eu sempre tive interesse de, eu quero fazer algo que vai ser impactante, né, principalmente relacionado à saúde, e que eu vou poder me aprofundar nessa riqueza de detalhes. Então, na área da saúde, a gente vê que tem vários especialistas que estudam 14, 15 anos, continuam estudando e nunca é suficiente porque a gente, enfim, é um ser humano super complexo, então sempre gostei. Acho que o começo é um pouco difícil, porque as coisas, elas, para mim, não fazem tanto sentido enquanto eu não pratico. Então, eu terminei meu cursinho, por exemplo, parei de fazer o cursinho depois de 2 anos, fiz primeiro auxiliar de enfermagem durante 1 ano, gostei e já fui para a faculdade. Durante a faculdade, eu comecei a trabalhar como auxiliar de enfermagem na Beneficência Portuguesa de Santo André. E aí tudo clareou na minha mente, né? Porque, querendo ou não, a teoria, ela é exaustiva, a gente está todos os dias estudando. Então, por mais que seja super interessante, tem muita coisa que só faz sentido quando você pratica. Então, quando eu comecei a praticar, tudo começou a fazer sentido. O desafio é a gente, de fato, ter ali o conhecimento adequado para conseguir executar da melhor forma. Então, sempre foi um desafio para mim. Eu preciso me sentir primeiro segura teoricamente para depois eu conseguir praticar. Eu atuei primeiro 2 anos como auxiliar de enfermagem, né, nesse hospital. Logo depois que eu terminei, na verdade não terminei, saí desse cargo de auxiliar, fui fazer um estágio no AC Camargo, então no Beneficência eu fazia toda a parte assistencial. Rodei em todos os setores, porque eu sempre gostei de aprender, então sempre faltava alguma pessoa falar, me chama que eu quero aprender. Então tive a oportunidade de rodar todos os setores, na assistência mesmo. Depois fui para o AC Camargo e trabalhei no setor de cabeça e pescoço como estagiária. Fiquei apenas 6 meses, porque surgiu a oportunidade de eu ir para uma área totalmente diferente, que era a saúde ocupacional, no Walmart.com, um e-commerce, então uma empresa de tecnologia, totalmente diferente de um hospital, só que eu sempre gostei, eu acredito que o período de graduação é para que você possa explorar o que você tem de opção, para depois que você se formar, você já ter uma clareza um pouco melhor de onde você quer atuar. Então, quando surgiu essa oportunidade do Walmart, que eu nunca tinha visto, também sempre tive curiosidade de saber como que era trabalhar dentro de uma multinacional, com promoção de saúde, porque são pessoas saudáveis, e fui para o Walmart como estagiária. Lá fiquei até a conclusão do meu curso, então fiquei 2 anos. Durante a faculdade também fiz iniciação científica, me envolvi muito com essa parte acadêmica, né, científica, e aí me apaixonei pela área de pesquisa. Inicialmente pesquisa científica, mas assim que eu me formei surgiu uma vaga na AC Camargo também de enfermeira pesquisadora para trabalhar com pesquisa clínica. Era um projeto específico, um projeto do Pronom, para que a gente pudesse expandir o biobanco do hospital. E fiquei 2 anos por contrato determinado também, foi quando eu conheci esse outro lugar que eu trabalho hoje, que se chama CRO. Então, a CRO é uma organização que faz a monitoria dos estudos clínicos em todos os centros do Brasil, do Centro de Pesquisa do Brasil. Então, assim que eu identifiquei a CRO, falei, nossa, eu quero entrar na CRO. E fui me preparando, né? Então, eu já tinha o inglês, aí fui fazer espanhol, fiz todos os cursos. Inicialmente, eu estava fazendo já pós em gerontologia, porque a minha iniciação científica foi a respeito do envelhecimento populacional. Depois fui fazer auditoria e compliance, depois fiz especialização e formação em pesquisa clínica. E agora estou aqui na estética, mas já estou na CRO há 3 anos e meio, fazendo monitoria de estudos clínicos pelo Brasil. A estética, você tem que mexer com os detalhes do ser humano. Então, por exemplo, eu também sou apaixonada, assim como a maioria das pessoas, né, que estudam comigo, pela parte de facial, porque é um resultado imediato e é o que aparece, né? Então, geralmente a gente chega, o rosto não tem como a gente esconder. E aí eu fui encontrando muitas pessoas no meio do caminho falando sobre as insatisfações, eu comecei a me enxergar melhor também, porque até a gente ter contato com a área, com esse mundo da estética, a gente não se observa tanto. E comecei a fazer alguns procedimentos mínimos, né? Então, um preenchimento labial, aí você aplica um preenchimentozinho aqui no septo, que já dá uma levantadinha no nariz, e eu achei incrível. Falei, nossa, isso aqui é maravilhoso, né? Porque às vezes você não está muito bem, você vai lá, faz um procedimento que seja um procedimento, que é um autocuidado, sua autoestima já se eleva, você já se sente bem mais cuidada, né? Então, desde aí, eu já falei, quero fazer estética, e isso já faz uns 2 anos e meio, mais ou menos. Sempre gostei desde aí, né? Falei, quero fazer, só que pra mim não tinha tempo.
na verdade, continuo sem ter tempo, essa é a verdade. Eu falei, não, vou esperar estar um pouco mais tranquila. O investimento também numa boa faculdade, ele é alto, né? Então, eu também não queria fazer em qualquer lugar, por isso que eu escolhi a Nepuga. Saberia que o investimento seria um pouco alto e que eu precisaria ter tempo. Não chegou o tempo, ele não foi disponibilizado para mim de forma alguma, só que no meu trabalho eu adoro o que eu faço. É muito gostoso mexer com pesquisa clínica, mas é extremamente exaustivo mentalmente. Eu viajo muito, eu não tenho filhos, né? Mas sou casada há 2 anos também, é recente. Mas é uma loucura, assim, eu trabalho home enquanto eu não estou viajando, mas eu trabalho até meia-noite, 1h da manhã, e quando eu estou viajando e tenho os relatórios, porque a vida continua, você só não viaja, então eu chego no hotel, depois que eu passo o dia inteiro no centro de pesquisa, eu tenho que trabalhar. Então vira uma rotina isso, né? Ela é bem exaustiva. Então é um mercado super legal, é um mercado que você também consegue ganhar bem, só que eu me preocupo muito com saúde mental, qualidade de vida e fazer aquilo que te traz brilho nos olhos, sabe? Então na pesquisa clínica no começo, amava. Assim, é gostoso. Depois as coisas começam a apertar bastante, porque aperta, né? E você tem que realmente achar o que te traz prazer. Eu acho que essa é uma trajetória um pouquinho longa, ela não é curta, né? Por vezes você fala assim, me formei e já achei. Não, por vezes você vai achar um pouquinho mais pra frente. E aí quando eu comecei a fazer estética, falei, nossa, fiz os procedimentos, eu já me apaixonei. E aí minha mãe fez, levei minha avó para fazer, cada detalhezinho era uma mudança absurda, né? E quando eu comecei, eu falei, nossa, como eu gosto de fazer isso, porque daí já comecei, tive algumas aulas práticas também, faço cursos paralelos, né, ligados à harmonização facial, aqueles parentes mais próximos, mãe, que a gente já vai testando os procedimentos, e nossa, quando eu faço, assim, é uma alegria tão grande, que eu falei, é isso que eu quero fazer. Então, por vezes, uma rotina super exaustiva, eu chego do trabalho, ou eu estou em casa, mas termino minha carga horária ali, né, até as 6, 7 horas e vou atender esses parentes. E eu vou feliz. Então eu tô aqui, eu saio daquele, sabe, daquele estado de cansaço e vou para um estado que eu falo, nossa, eu tô muito feliz. Por mais que eu esteja cansada, quando eu executo aquilo que eu gosto, aquilo me faz, sabe, me sentir bem, me sentir feliz. Tenho, sim, o objetivo de conseguir só ficar ali na estética, mas também eu gosto muito dessa questão de ter a minha segurança financeira com o meu trabalho e conseguir trabalhar com calma. Porque esse negócio de ser detalhista, é uma coisa assim, séria, né? Porque vamos fazer com calma, vamos tentar fazer da melhor forma possível e ter essa oportunidade, eu acho que é muito bacana também. Porque muitas vezes as pessoas não têm. Ela simplesmente ela está sem o trabalho ali e ela vai estudar para conseguir atuar naquela área. Então, eu me considero privilegiada por conseguir conciliar e ir preparando tudo com calma. Então, um passo de cada vez. Eu sempre fui muito de planejar. Então, por exemplo, até dezembro eu quero estar aqui. Até o meio do ano que vem eu quero estar neste outro lugar. E quais são os passos que eu preciso seguir? Né? Por mais que seja tudo apertado, eu tirando 1 hora por dia do meu dia, me dedicando a isso, eu vou conseguir, sabe? Então o processo ele pode ser um pouquinho longo, mas se a gente conseguir executar cada dia um pouquinho, ter um planejamento, a gente sempre chega lá. A gente tem as nossas aulas online aqui que a gente pratica, mas mesmo assim quando você volta para estudar lá de novo, porque precisa, eu estudo 1, 2, 3, 4, quantas vezes forem necessárias. Eu tenho que esperar a próxima aula prática para falar, professora, eu estou com dúvida ainda nesse ponto aqui, você me esclarece, por favor, antes de eu fazer o procedimento. Então, para mim, quando você tem a teoria muito bem empregada ali na sua mente, por isso para mim é importante, e eu costumo falar até para os meus colegas que independente se você fez biologia, se você fez biomedicina, você não vai jogar fora aquilo que você aprendeu porque você teve aula de anatomia e teve fisiologia. E anatomia e fisiologia é a base para você fazer uma boa harmonização e trabalhar com as zonas de segurança que a gente tem e não cometer nenhuma intercorrência, né? Então, eu estudo para que eu me sinta segura primeiro, e na hora da prática é o que realmente vai acontecer. Mas ter essa teoria bem clara faz toda a diferença. A gente precisa ter, né? Eu não posso simplesmente pegar um botox e falar, vou aplicar no orbicular do olho, que eu sei que é um dedo daqui da região lateral. Só que se eu não sentir o orbicular do olho, tem um orbicular, um músculo que ele é um pouco mais distal da minha região do olho. Se eu não sei sentir aonde está meu orbicular, por exemplo, que o meu está bem lateralizado, eu posso aplicar numa região que não é a região correta. Então não é apenas, é aqui, é um dedo de distância. Essa é uma das coisas que me incomoda. Eu sempre pergunto para a professora,
1 centímetro da onde, mas eu tô em qual músculo? Como eu consigo sentir ele, igual a professora estava explicando. Gente, se vocês fizerem assim, vocês vão sentir o nasal. Ele pula, os músculos pulam. Né? Eu tenho um depressor aqui do lábio inferior. Se eu fizer o biquinho, eu vou sentir ali ele. Então é importante a gente conhecer a anatomia e sentir aonde que tá. Né? Porque no dia a dia, as anatomias das faces, eu costumo falar, é individual. Cada pessoa tem uma anatomia. Né? Cada pessoa tem um organismo. Então eu preciso conseguir identificar aonde estão os pontos de fato, qual que é o músculo que eu preciso trabalhar. E aí isso me traz segurança, assim, eu falo que estou tranquila, agora eu sei onde que é, sei identificar, então dá para eu começar a fazer, sabe? O destaque é, de fato, buscar o conhecimento, porque a partir do momento que eu tenho conhecimento, eu vou atender meu paciente com muito mais excelência, porque eu vou explicar para ele o que eu estou fazendo. Então, se eu falar, Leda, a gente vai fazer aqui um botox nessa região para os pés de galinha. Os pés de galinha, sente aqui, Leda, tá vendo esse musculozinho? Aqui que a gente vai aplicar. Eu tenho certeza que isso vai te trazer mais segurança do que simplesmente eu falar, pode deitar que a gente vai fazer os seus pés de galinha. Esse é o diferencial, sabe? É você explicar porque você gosta do que você está fazendo e porque você tem o conhecimento. Isso dá segurança para o meu paciente, é da forma que eu gostaria de ser atendida. E também saber que é um atendimento individualizado. Eu não posso tratar todos os pacientes da mesma forma. Né? Então, se é uma paciente que é um pouco mais madura, eu quero fazer lábio, só que o lábio está ressecado, ela não se hidrata muito. Então, primeiro, a gente não vai fazer o preenchimento direto. A gente vai aplicar um skin booster, vamos primeiro hidratar os lábios, vamos fazer um protocolo de tratamento. Eu digo que não é só um procedimento. Você cria ali um protocolo com o paciente para que você consiga atender ele com excelência, para que ele tenha um resultado mais duradouro. Porque eu posso simplesmente fazer um preenchimento labial num lábio que não é hidratado, mas eu não vou conseguir fazer com que ele dure de 8 meses a 1 ano. Ah, mas é possível? É sim, se o paciente ele se hidratar bem, se ele já tiver, se a gente fizer um protocolo onde eu hidrato antes e preparo aquele lábio para receber ali o ácido hialurônico, por exemplo, ele vai ter uma durabilidade maior. Então eu vejo que essa questão de você explicar, de você saber o que você está fazendo, de conversar com o paciente, de gastar tempo, porque na verdade a gente não gasta, a gente investe. Porque eu falo que assim, o profissional você chega lá e fala, Gabi, eu quero fazer preenchimento labial. Eu falo, mas tem mais alguma coisa que te incomoda? Ah, tem isso aqui, tem essa olheira que está começando a escurecer. E eu falo, por que a gente não faz? E eu começo a te explicar e te dou outras possibilidades. Né? E aí você sai mais feliz e eu também. Porque eu vou estar ganhando como profissional pelo seu resultado e vou ter um retorno financeiro e a sua autoestima vai estar muito mais elevada. Então, esse olhar mais profundo para o paciente, que eu gosto muito do cuidado, o pós, faz toda a diferença. Ah, igual a gente no começo, né, fica inseguro, mas e as intercorrências? É por isso que a gente tem que estudar. A intercorrência geralmente é por algum erro nosso. E pode acontecer de você pegar um vaso e aspirar e não vir sangue ali. Pode acontecer, é raro, mas acontece. Mas o que eu faço numa intercorrência? O que vai definir eu conseguir atender esse paciente ou não e reverter é o acompanhamento pós. Então eu preciso acompanhar pelo menos 72 horas depois do meu procedimento, todos os dias, sabe? Então eu vou lá, por favor, você me manda uma foto, como você está se sentindo, e eu vou olhando, porque até 48 horas depois, se eu tiver ali pegado, obstruído qualquer vaso ali da face, e eu conseguir identificar em até 48 horas, eu consigo aplicar uma medicação que a gente dissolve aquele ácido e a gente reverte o paciente, não evolui para uma necrose. Então isso é importante, né? O que eu faço? É antes, durante e depois. Né? O cuidado ele não termina ali quando você faz o procedimento, ele tem todo o pós. E com isso a gente fideliza também o paciente, né? Quem não quer ser cuidado? É essa a questão. Quem não quer se sentir seguro fazendo algo que me faz bem? Então esse tratamento de cuidado bem individualizado, eu acho que faz toda a diferença, porque cada um é de um jeitinho.